Vou falar um pouquinho mais devagar, mais baixo. Estou com a garganta enroscando hoje. Vou pedir para vocês, vou ter que falar um pouquinho mais baixo. Tá me doendo a garganta. Se nós tivesse outro palestrante no dia, eu ia trocar mais. O Claudinho não pode vir, então vai ter que ser eu mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar, pessoal, de um assunto bem interessante. A lei da atração e a espiritualidade. Eu gosto de trazer, às vezes, esses temas que são um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado a falar aqui, que vai aumentando a nossa compreensão da nossa vida, aqui do nosso dia a dia, porque isso aqui faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Vocês todos já devem ter ouvido falar da lei da atração, não é mesmo? Lá no ano de 2007, 2008, teve um documentário, teve um filme que falava sobre a lei da atração, tá? Então nós vamos tentar entender esse assunto aqui dentro do viés espiritual, que é o que a gente sempre gosta de trazer aqui para vocês. Será que a lei da atração funciona mesmo? Será que é real? Será que eu sou essa pessoa todo poderosa, né? Que eu consigo magnetizar, atrair tudo que eu quero para minha vida? Será que as coisas realmente no mundo funcionam dessa forma? Isso é um questionamento para nós fazer, nós que somos espiritualistas, estudantes. É claro, gente, que quem criou esse assunto aqui foram pessoas extremamente materialistas, que não entendem nada de reencarnação. Foi um americano, né? Fizeram o filme. Então, essas pessoas trataram desse assunto de uma forma que não tá muito, não é muito bem compreendido dentro do meio espiritual. Então, vamos mais ou menos, quais que são as diretrizes principais da lei da atração? Eu vou escrever aqui e vocês vão ver que tem tudo a ver com a nossa lei do karma aqui, da nossa vida aqui. Então, posso dizer para vocês que a lei da atração, ela está 20% certa, da forma como foi colocado no filme. Aqui, ó. Semelhante atrai semelhante. 2. Eu colho aquilo que eu planto. Certo? 3. O universo, olha que interessante essa colocação aqui, ó. O universo conspira a meu favor. Basicamente, as diretrizes principais da lei da atração que foi criada em cima dessas 3 frases aqui. Perfeito? Então vamos pensar assim, ó. Quando eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé, que eu tenho muita devoção, quando eu vou pedir alguma coisa, eu vou pedir para quem? Eu vou pedir para Deus, para Jesus, um auxílio, uma ajuda. Uma pessoa extremamente materialista, que ela não tem esse entendimento, ela vai pedir para quem? Ela vai pedir para o universo, né? Deve ter alguma coisa que pode me ajudar. Então eu vou falar uma coisa para vocês para nós começar o nosso bate-papo de hoje. Ó. Tem gente que faz filme, faz vídeo na internet, aí eu vou te dar 5 dicas e a quinta é a mais importante, né? Para vocês ficarem assistindo. Então eu já vou dizer para vocês o seguinte, ó. 90% das vezes o universo conspira contra nós. E eu vou dar um exemplo para vocês, para nós começar, desde a nossa infância, tá? Eu vou usar um exemplo bem engraçado para vocês entenderem. Eu comecei a ir na escola, tá? Eu comecei a olhar as menininhas, comecei a me interessar. Isso vale do menino para a menina e a menina para o menino. Eu quero ficar com a menina mais bonita da escola, perfeito? Mas eu sou feio pra caramba. Eu nasci feio pra caramba. Então, de saída, o universo já começou conspirando contra mim. Vocês concordam comigo ou não? E é uma coisa que não tem solução. Se eu tenho grana, ainda sou de uma família, eu posso consertar o problema, tá? Mas então, se eu não tenho grana, eu tô lascado, né? Porque o universo já começou conspirando contra mim, tá? Eu falei isso agora só para vocês se interessarem pelo assunto. Então, vamos lá. Para nós entender o que foi criado nesse documentário aqui, nós vamos ter que falar um pouquinho de física quântica. Eu vou falar um pouquinho dessa parte e depois nós vamos voltar para a espiritualidade. Então, lá por volta dos anos 2000, a gente estava em estudos muito avançados sobre física quântica. Perfeito? E tudo que nós temos hoje de tela de celular, chip de computador, chip de carro, né? Tudo isso é feito com física quântica. A gente pode não ver muitos aparelhos, equipamentos em hospitais são feitos com física quântica. A gente não sabe, mas são aplicados nessas coisas, né? Então, a física quântica,
o principal cientista que idealizou ela, que se chama Niels Bohr, ele foi num congresso de física, um dia ele disse assim, ó, se algum cientista que me disser que entende de física quântica, eu vou dizer que você não sabe nada de física quântica. Porque a física clássica, aquela criada por Isaac Newton, né, as leis da gravitação, que depois foi melhorada pelo Albert Einstein, essa física tem uma compreensão, ela é matemática para nós. Eu consigo, com essa física, identificar um eclipse solar que vai acontecer daqui a anos lá na frente. Eu consigo fazer um cálculo para colocar uma nave em órbita no sistema solar, quando que eu tenho que desligar o motor, qual a velocidade que ela tem que ir. Eu tenho uma precisão com a física clássica. Eu consigo ver o movimento dos planetas. Por que os planetas eles giram numa elíptica? Não tem um aqui e um para baixo, sempre na mesma ordem. Existem leis, existem contas matemáticas para a gente entender. Né? E o Isaac Newton foi dormir com aquilo na cabeça, um dia acordou com todos esses cálculos na cabeça. Né? Quem será que colocou esses cálculos para ele lá? Né? E a física quântica, pessoal, ela é diferente. Eu faço os testes, os experimentos, e em cima dos experimentos eu crio teorias. Perfeito? Ela não é uma coisa exata. A física quântica eu estou lidando com microcosmos, e a física clássica eu estou lidando com macrocosmos. Então, os cientistas tentaram aplicar o que eu vejo no micro, aplicar no macro. Tem até experiência lá da dupla fenda, não sei quem já viu. Eu estou vendo, assim, né, às vezes, conforme quem está olhando, interfere no objeto. Então, horas ele é uma onda, horas ele é uma partícula. Então, os cientistas pensaram assim, puta, se o meu pensamento é uma onda, eu posso materializar essa onda, se tornar uma partícula. Eu posso materializar isso. Olha a sacada dos caras. Os caras não entendiam nada de espiritualidade. Né? Então, eles criaram essa história, esse documentário, em cima dessa forma. Tiveram cientistas famosos que foram dar o seu depoimento no filme. Não sei quem assistiu o filme, você sabe do que eu estou falando, né? O Segredo, The Secret lá, né? Então, cientistas famosos foram dar depoimentos falando sobre isso, mas os caras ficaram putos da vida quando ficaram sabendo que os caras cortaram a parte que entrava no mundo das probabilidades, né? O mundo dos testes. Só ficou a parte lá que dizia que dava certo. É só pensar, eu vou atrair, eu vou conseguir, vai dar, né? E os caras criaram uma história e se tornou um best-seller. Você sabe o que é um best-seller? Quando eu vendo mais de 1 milhão de cópias. Então, o cara ficou milionário com uma história. O cara criou uma história e vendeu para o mundo inteiro. O americano, ele é especialista em fazer isso. Eles sabem fazer essas coisas. Eles criam uma história, uma oratória e vendem isso aí para o mundo, né? Mas a pergunta principal que nós vamos estudar hoje. Será que é assim mesmo que as coisas funcionam? Será que eu sou uma pessoa que eu tenho um poder mental capaz de magnetizar, atrair tudo que eu quero para a minha vida? É assim que as coisas funcionam? Bom, eu venho trazendo aqui para vocês, eu e outros palestrantes, se vocês forem estudar profundamente a espiritualidade, eu confesso para vocês que esse assunto me chamava muita atenção quando eu era jovem. Eu comprei esse livro, assisti o filme, né? E a partir de um certo tempo eu comecei a estudar a espiritualidade e eu fui a fundo nesse assunto. Eu tive a oportunidade de perguntar para grandes mestres sobre esse assunto. Então eles puderam me ensinar muito bem como é que as coisas funcionam. Vamos pensar assim, ó. Tudo que acontece aqui no nosso mundo, aqui e agora, é muito planejado pelo plano espiritual. Tá? Nada que está acontecendo aqui é por acaso. Então eu sou uma pessoa que eu fui muito rico, talvez, numa vida passada. Eu usei esse dinheiro para quê? Né? Para aumentar o meu ego, a minha ganância, explorar, crescer. Então, nessa vida que eu estou vindo agora, que certamente o plano espiritual não vai me dar a oportunidade de eu cometer o mesmo erro. Certamente foi planejado para mim uma existência diferente aqui. Então, essa pessoa, ela pode ficar o dia inteiro pensando, magnetizando, pensando em dinheiro, que isso não vai acontecer na vida dela. Porque existe um projeto maior por trás que está acontecendo. Tem outras leis que estão acontecendo. Perfeito? É mais ou menos assim que é essa relação que acontece com a espiritualidade. É uma questão do merecimento. Mas veja bem, como eu não sei que eu venho de vidas passadas, né? Eu estou colhendo hoje coisas que eu já plantei em outras vidas. Então, certamente, se eu plantei coisas não muito boas, o que eu estou colhendo, o que eu estou vivendo hoje é o que eu já plantei. Essa é a consciência que nós temos que ter aqui. O que eu estou plantando hoje é o que eu vou colher no futuro. Perfeito? Mas é claro que a gente sempre pensa em dinheiro, né? Parece que quando fala da lei da atração, estamos falando de dinheiro. Eu estou falando num contexto geral da coisa, mas vale para dinheiro também. Vale para dinheiro também, é claro, com certeza. Tá? Mas outro aspecto da situação, ó. Pensamento positivo, tá? Pensar em coisas boas, né?
é óbvio que isso vai atrair ao redor de mim essas coisas boas, esses pensamentos, né? Semelhante atrai semelhante. Perfeito? Mas como que eu vou agora, propriamente falando assim, ó, como que eu vou aplicar a lei da atração na minha vida aqui, no meu dia a dia, na sociedade? Vocês vão ver que está tudo relacionado a isso, tá? Então vamos lá. Nós ainda não entramos bem no lado espiritual. Eu sou uma pessoa, falamos agora, ó, do carnaval, tá? Sou uma pessoa que eu gosto muito do carnaval, tá? Eu gosto do futebol, tá? Eu gosto do rock, sou fã do rock, daqueles motoqueiros lá que andam com roupa preta. Sabe o que eu estou falando, né? Vou escrever motoqueiro aqui, ó. Eu gosto muito da política. Né? Mas eu também sou esotérico, olha que interessante. Ó. Eu vou só escrever até aqui porque tem uma infinidade de coisas aqui que eu vou continuar escrevendo. Então aqui eu estou aplicando o que acontece na minha vida, no meu dia a dia, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto de carnaval, perfeito? Aonde que eu vou no momento do carnaval? Eu vou nas festas de carnaval. Eu gosto de futebol, eu vou no estádio, né? Vai, Corinthians, né? Grêmio, Colorado. Eu entro nesse ola-ola, eu gosto disso. Então, quando eu gosto dessas coisas, para mim fazer parte desse grupo, eu compro roupas, né? Eu acabo fazendo tatuagens, eu acabo vivendo de uma forma que não é a minha verdadeira essência. Eu faço coisas na minha vida para eu ser aceito nesse grupo. Olha que interessante. Vale a mesma coisa para a política, tá? E o esotérico, aquele cara que vem aqui no centro espírita, que vem buscar um entendimento, vem buscar uma compreensão maior. Então, vocês vejam que parece que não tem nada a ver, ó, mas está tudo relacionado aqui, ó, tá? Então, agora eu vou lá no futebol. Deu uma briga no estádio, deu um quebra-pau lá, deu um rebu, tá? Eu estou no meio. Eu estou dentro de um evento coletivo, tá? O que eu fiz aqui, ó, tá? Eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Eu estou atraindo os semelhantes que eu estava buscando. E é tão profunda essa explicação aqui, pessoal. É tão profundo isso aqui, ó. Essas coisas separam as pessoas, tá? Cria brigas entre uma seita e entre outra, né? Sobre o mesmo assunto, falando da política aqui, ó, nós temos opiniões completamente diferentes, tá? Tem um político da direita, da esquerda, e essas pessoas nunca vão convergir com uma coisa comum sobre um mesmo assunto, sobre uma mesma coisa. Pessoas têm opiniões completamente diferentes. Então, pessoal, isso cria todos os desentendimentos que acontecem na nossa sociedade. Tá certo? Olha bem como que são coisas simples, mas estão aplicadas na nossa vida, no nosso dia a dia. Então eu gosto do show de rock. Eu sou um motoqueiro, tá? Ah, tem uma mulher lá que é bonita, que eu gosto, e eu vou ter que começar a fazer parte dessa tribo para mim poder ser aceito, para mim estar perto dessa pessoa, para mim atrair. Então eu começo a fazer mudanças na minha vida, né? Para mim entrar nessa tribo, fazer parte dessas pessoas, desse grupo. E novamente vou dizer, não é aquilo que é a verdadeira essência do que é o espírito. Eu estou fazendo coisas que é da sociedade. Isso aqui é tão profundo, pessoal. Vou usar um exemplo. Agora está aqui o Dalvan morreu, tá? Morreu, desencarnou. Como eu sou uma pessoa que eu estou muito presa à matéria, muito conectado com os valores desse mundo aqui, eu não vou ser levado para uma cidade astral muito avançada por enquanto. Eu vou passar um tempo por aqui para me compreender o que aconteceu. Mas se eu estou muito conectado com o futebol, o que vai acontecer com o Dalvan morto? O Dalvan vai lá no estádio de futebol, morto, desencarnado. Então é por isso que a gente diz que a gente atrai muitos encostos conforme o lugar que eu vou. Exatamente por isso. Porque a pessoa que não tem a consciência espiritual, ela depois que ela morre, ela continua buscando as mesmas coisas, não muda nada a vida dela. Ela continua indo no estádio de futebol, ela continua indo no show de rock, ela continua indo no carnaval. Ó. Imagina aquilo que a gente viu na televisão, agora lá na Bahia, Salvador, né? Todo mundo dançando quase pelado lá, né? Imagina quantos espíritos lá no meio, né? Dançando. O que vai acontecer comigo? Eu vou estar no meio dessa energia, vamos assim dizer. Vou tomar mais água aqui que está trancando a garganta. Então, pessoal, é por isso que
A tradição hindu, a tradição taoísta, budista, no meio kardecista também fala isso. Eles dizem que isso é o mundo de Maia. Tá? A palavra Maia significa o mundo das ilusões. Porque lá no plano espiritual não vai ter time de futebol, não vai ter político, não vai ter o grupo dos motoqueiros, só vai ter os esotéricos lá, tá? Esse vai continuar tendo. Então essa é uma escolha que vocês podem fazer, que essa aqui vocês vão continuar fazendo depois. Tem uma menina, não sei se ela está hoje aqui, a Bruna, não veio hoje. Eu estava estudando esse dia no grupo aqui, e ela falando que fazia psicologia. Eu disse para ela, olha, Bruna, é uma das poucas profissões, pouquíssimas profissões, que vai ser útil lá no plano espiritual. Porque o que tem de espíritos precisando de ajuda, precisando de auxílio, e tem problemas que não é tecnologia que cura. É papo, é conversa. Né? O espírito morreu aqui, desencarnou, se matou porque tomou um chifre. Tem alguma tecnologia lá em cima que vai curar isso aí? Não tem. O cara vai ficar um espírito sofredor lá, então a gente vai ter que conversar, orientar, não é mesmo? Então, pessoal, o Buda, eu gosto muito de falar do Siddhartha Gautama, que o Buda, vou fazer uma palestra para vocês sobre o Buda daqui mais um dia. Ele pregou durante 50 e poucos anos da sua vida em cima de 4 nobres verdades. Ele falava exatamente assim, ó, sobre 4 nobres verdades que o ser humano deveria viver aqui, tá? Eu vou apagar aqui só para nós escrever aqui para ficar mais fácil nós entender, ó. Daí vocês já vão gravando o ensinamento do Buda, porque de Jesus aqui todo mundo fala, né? Eu estou falando do Buda aqui, ó. O sofrimento existe. É só nós olhar para a sociedade, né? A gente vê que o sofrimento ele está inerente à experiência humana aqui. Segunda nova verdade do Buda. A causa do sofrimento, a causa do sofrimento do ser humano, eu vou usar a mesma palavra que ele usou, mas não é num tom pejorativo, tá? Eu vou explicar para vocês. É a ignorância. A ignorância que o Buda queria dizer aqui, ó, é o desconhecimento espiritual. É eu não saber que eu sou um espírito, que eu estou de passagem nesse mundo, que isso aqui é só uma experiência. Então, o fato de eu não saber, de eu ter essa ignorância, eu vou sofrer. Aí eu vou fazer aquilo que eu estava dopado aqui primeiro. Eu vou para o futebol, eu vou para o carnaval, eu vou para a balada, eu vou, enfim, eu vou seguir os valores desse mundo. Então, eu vou sofrer por isso. Terceiro, o sofrimento pode ter um fim. Opa, aqui ele já começou a dar receita, né? Sofrimento pode ter um fim. Aí ele chamava isso aqui, ó. O caminho óctuplo, que é 8, tá? De Buda. Então o Buda dava 8 diretrizes para os discípulos. Eu vou compartilhar para vocês, eu estou compartilhando com vocês isso aqui porque eu não vejo quase isso aqui assim no meio, em outras filosofias espirituais. Poucas filosofias dão uma receita de bolo, tá? Dá uma forma, dá um caminho. O Buda dava um caminho para o seu discípulo. Tá? Eu não vou falar sobre todas elas aqui porque é muito longo, mas a gente vai fazer uma palestra. Qual é que era a primeira diretriz principal do Buda? Reto propósito de vida. Olha que interessante. Estou aqui nesse mundo, qual é o meu propósito de vida aqui nesse mundo aqui? Depois que eu comecei a amadurecer um pouquinho, depois que eu já passei daquela juventude, já fui para as baladas, já fui para as festas, né? Já estou perto dos 30. Então eu vou sentar, qual que é o meu propósito de vida? O que eu quero fazer nesse mundo a partir de agora? Agora que eu entendi que eu sou um espírito, que eu estou em trânsito, que eu tenho que estudar, que eu tenho que aprender, qual que é o meu propósito de vida daqui para frente? Tá? Outra diretriz do Buda, retos meios de subsistência. Sempre tem a palavra reto no início. Retos meios de subsistência. Qual vai ser o meu trabalho aqui nesse mundo? Eu vou montar uma fábrica de armas? Eu vou montar uma fábrica de cigarro aqui nesse mundo? Eu vou botar uma loja de... Desculpa, né? De repente tem alguém que trabalha numa loja de conveniência, né? Vou botar uma loja de conveniência para vender pinga, cunhaque, uísque, cigarro, tá? Qual que é o meio da minha subsistência aqui nesse mundo? Tá? Vejam bem, eu não tenho nada contra ninguém que faz isso. Eu só estou transmitindo aqui um ensinamento. Às vezes tem familiares nossos que ainda trabalham nisso.
Aqui é para nós aprender, para nós entender. A gente tem a escolha, a gente pode mudar de vida. Então vejam bem, o Buda, ele trazia essas informações para as pessoas. Como acabar com esse sofrimento? Ele tinha esse caminho. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. Agora eu quero falar para vocês, então, voltando então para agora para a lei da atração dentro da espiritualidade. Vamos pensar assim, ó. Eu estou vivendo a minha jornada aqui numa boa, estou trabalhando, estou começando a ganhar dinheiro, dali a pouco dá um câncer na minha vida. Eu pergunto para vocês, eu estava pensando em câncer? Eu estava atraindo isso para a minha vida? Né? Eu estou vivendo a minha vida numa boa, indo lá no estádio de futebol, assistindo o jogo, trabalhando, vem uma enchente como vem 2024 aqui. Leva minha casa, minha empresa, leva todos os meus bens embora. Eu estava pensando em enchente? Eu estava atraindo isso para a minha vida? Eu estou usando esses exemplos para vocês para explicar que é óbvio que existe uma força por trás, direcionando tudo o que acontece com nós. Não é eu que estou atraindo tudo que eu quero para a minha vida. Tá? Existem forças que coordenam a minha jornada, a minha experiência aqui nesse mundo. Eu já falei uma vez aqui para vocês sobre isso. Não sei se vocês estão lembrados, quem já assistiu a essa palestra vai lembrar. É muito importante nós entender isso aqui. Ó. Aqui está a superfície do planeta. Ó. Aqui estamos nós, encarnados. Tá? Existem dimensões espirituais aqui, ó. Eu não vou citar aqui. Tá? E aqui em cima atuam os nossos mentores, os senhores do karma, que a gente chama. Então vejam bem, aquele cético lá que estava pedindo para o universo, se ele soubesse disso aqui, ele ia pedir para o seu mentor. Ó, mentor, me dá força, cara, eu estou precisando de uma ajuda aqui, para qualquer coisa. Pode pedir para ele, tá? Então, gente, aqui no plano espiritual, ó, existe um grande computador aqui, ó, de inteligência artificial, que vocês já sabem o que é isso, hoje agora aqui. Tá? Essa inteligência artificial ela trabalha para o benefício da humanidade. Todos os espíritos que estão aqui na superfície do planeta, ó, encarnados e desencarnados, estão todos conectados com esse grande computador que está aqui. Olha que interessante, olha o que a tecnologia faz na nossa vida hoje. Olha quantas coisas que o celular nosso substituiu. Eu consigo rastrear meu carro, rastrear meu filho, onde que ele está. Vocês acham que o plano espiritual, né, que toda a tecnologia vem de cima para baixo, vocês acham que eles não usam tecnologia para saber o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo aqui? Essa tecnologia aqui, ó, os nossos mentores conectam ela, acessam a hora que eles quiserem. E ela é mental, olha que interessante. Eles não precisam ir lá na frente do computador lá conectar. Não tem o Google, a Amazon aí, já fazendo testes com chip na cabeça das pessoas que conectam o servidor do computador deles? Então, essa inteligência artificial aqui, ó, ela sabe, ela mapeia mais de 100 parâmetros desse corpo físico nosso aqui, ó. O nosso batimento cardíaco, a nossa frequência respiratória, tudo, mas absolutamente tudo que está acontecendo na minha vida, daquilo que eu estou pensando. Então, vocês acham que o plano espiritual não sabe que o mundo inteiro estava se preparando para uma guerra? Quem assistiu o filme Nosso Lar? Vocês lembram? Que em 1938, isso foi 7 anos antes da guerra, de começar a guerra. A guerra terminou em 45, né? Começou antes, né? Mas antes de começar a guerra, eles já estavam mostrando para as pessoas lá aviões, bombas caindo. É claro que o plano espiritual, mas isso se passou lá em 1938. Hoje nós estamos em 2025. Então eles já usavam essa tecnologia lá em 1938. Se a nossa tecnologia evolui aqui, vocês imaginam a tecnologia do plano espiritual. Então, eles sabem de tudo o que está acontecendo com a nossa vida aqui. E à medida que a gente começa a plantar coisas nesse caminho espiritual, nesse caminho esotérico, eles vão abrindo portas para nós. É isso que eu queria trazer para vocês. Nós temos que ter fé nesse processo. Muitas vezes, alguma coisa não está acontecendo na sua vida, não está dando certo, né? Entenda esses sinais. Talvez é porque você não é para ir por essa direção. Às vezes, um concurso que você não passa, um emprego que não dá certo, né? Um negócio que você botou, fechou. Olha que interessante essa lei da atração aqui, ó. Numa mesma cidade, né? Um mesmo negócio, uma pessoa coloca o negócio e dá certo, a outra pessoa coloca o negócio e quebra. Eu pergunto para vocês, essa pessoa que quebrou, ele não estava pensando em dar certo, não estava pensando em prosperar? Só que ele atraiu essas coisas para ele? Então vem gente na internet vender curso e vai dizer, você estava vibrando errado, você estava vibrando na escassez, não sei.
É o nosso karma ir se desenrolando e acontecendo. Então, nós temos que ter fé nesse processo. Eu não estou aqui tirando, vamos assim dizer, os sonhos de vocês, tirando os desejos. Eu estou vindo aqui para dizer para vocês que nós vivemos dentro do mundo de ilusões. Nós temos que ter essa ciência. Quando isso está claro na minha vida, eu começo a agir diferente. Eu começo a buscar as coisas de uma forma diferente. Essa é a grande compreensão que nós, esotéricos, espiritualistas, temos que começar a ter. O nosso mundo vai mudar muito daqui para frente. Nós estamos adentrando um período, uma época de transição planetária, que o despertar ele é inerente. Nós não podemos mais adiar, não podemos mais tardar, senão nós vamos entrar nesse ufa-lufa da sociedade que está aí. Todos esses conflitos, todas essas guerras que está aí, é porque eu estou conectado com essa energia, com esses lugares, nós temos que despertar. Você tem alguma pergunta? Nenhuma pergunta? A Mari está pensando. Vocês acham que faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Faz sentido, né? Às vezes, quando a gente traz uma opinião de fora, um pouco diferente do que o mundo vem daí fora, eu gosto sempre de dizer para as pessoas, eu estou compartilhando a minha opinião. Eu não estou aqui dizendo que as coisas são assim. Porque quando eu digo que isso é uma verdade, eu acabo criando uma resistência na cabeça das pessoas, né? Como que se eu sou da verdade. Não é isso. Mas analisem a vida de vocês. Olhem ao redor de vocês. Tudo aquilo que vocês desejam, que vocês querem, às vezes está acontecendo. Está dando problema, mas por quê? Tem um motivo para isso. E eu fui ensinado, dentro da espiritualidade, que se eu estiver num caminho espiritual, numa vibe espiritual, numa busca, não vai faltar nada na minha vida. Tem até uma parábola de Jesus, né? Quando os judeus diziam, mas mestre, os romanos estão vindo aqui, estão levando 50% do nosso dinheiro, que nós ganhamos de dízimo, estão explorando a gente. E aí Jesus diz, se Deus não deixa faltar alimento nem para os pássaros no céu, né? Vai deixar faltar alimento para vocês, que são trabalhadores aqui? Vamos ter fé nesse processo. Né? Que tudo que está programado para nós aprender aqui, nesse mundo aqui, vai acontecendo durante a nossa vida. Então, as frustrações acontecem à medida que a gente foge um pouco deste caminho. Né? A gente não entende a direção e a gente começa a fazer coisas que não está programado para nós e a gente dá com a cabeça contra o muro. Não dá certo, as coisas não acontecem, eu quero fazer uma coisa, não dá. Então parece que o mundo está contra mim. Então, nesse momento, parece que o mundo está agindo contra mim. Mas na verdade não é. Os nossos mestres estão só querendo colocar uma coisa diferente na nossa vida. Olha que interessante, eu já vou associar isso aqui a um outro assunto agora. Eu já falei para vocês que eu gosto muito de estudar o professor Laércio Fonseca, que ele é um grande médium aqui no Brasil, ele é um cara que ele é um contatado dos extraterrestres. Bastante dos meus estudos sobre extraterrestre é baseado nos ensinamentos dele. Já tive muitos retiros, encontros espirituais presenciais junto com ele. E ele conta uma história uma vez muito interessante. Tinha uma pessoa que estava no encontro e ele estava canalizando um mestre. E essa pessoa queria saber a data de nascimento dele, o dia bem certinho, que ela queria fazer o mapa astral dele. Porque ele tem quase 70 anos, ele não lembra. Na época as pessoas não perdiam esse nascimento, ela não sabia muito bem. Daí o mestre respondeu bem assim para essa senhora, que estava canalizado, que estava incorporado no professor. Ele disse assim, minha senhora, eu posso te falar o dia, a hora, o momento e o local que o professor que está aqui nasceu. Mas nós, que somos mentores dele aqui, nós colocamos linhas muito estreitas para esse discípulo caminhar aqui na Terra. Tá? Então não adianta ele nascer com conjunção em Marte, com conjunção em Júpiter. O que for, o que está planejado para ele aqui, é nós que decidimos. Olha que interessante. Então agora eu vou falar uma coisa para vocês. A gente vê aí, né, no meio esotérico falando muito, né, de fazer o mapa astral, a numerologia, vou mudar meu nome, vou botar uma letra mais, vou tirar, vou fazer uma frequência ficar mais harmônica. Segue essa mesma regra que eu estou falando para vocês aqui, tá? Segue as mesmas diretrizes. Os famosos, aí eles já colocam uma H no nome dele, botam um N, né? Faz uma mudança para ficar mais harmônico, né? Para atrair o quê? Prosperidade, dinheiro, fama, sucesso, poder. Pergunto para vocês, se não está para essa pessoa nessa vida ser rico, ele pode botar a letra que ele quiser, o que quiser, que não vai acontecer. Mais uma vez estou falando isso para vocês. Você sabe o que eles chegaram a explicar para mim uma vez num encontro? Eles me disseram assim, ó,
Existem 3 tipos de pessoas encarnadas nesse mundo aqui agora, nesse momento de transição. Ó. 80% das pessoas que estão aqui nesse mundo aqui, ó, eles estão vivendo aqui expiação. Eu tenho muito cuidado quando eu falo com isso, porque às vezes eu mexo com as emoções das pessoas, tá? Mas eu vou explicar para vocês. A palavra expiação, ela significa sofrimento. Tá? Então, nós temos resgatando o karma de vida passada. Então, tem pessoas aqui que estão, 80% delas estão vivendo num sofrimento profundo aqui nessa vida. Seja em relacionamento, seja nas faltas de coisas materiais, né? Qualquer coisa, ela está passando por um sofrimento profundo. E vocês olham ao redor na vida de vocês. Olhem para as pessoas da sua família, olhem ao seu redor. Faz sentido isso na vida de vocês? Tá? Eu vou arredondar aqui, ó, 19,8% das pessoas aqui, ó, estão vivendo provas nesse mundo. O que é as provas? Eu sou um espírito que talvez em vida passada eu já comecei a plantar essa espiritualidade. Eu já comecei um processo de despertar. Eu já comecei a acordar aqui nesse mundo. Então agora eu vou passar pela prova do final do ano, né? Então eu estou aqui, estou vivendo aqui agora, mas eles vão colocar desafios na minha vida para ver se eu aprendi, tá? Para ver se eu não vou ter uma recaída, né? Cadê o amigo que estava aqui primeiro, que teve uma recaída? Ah, ele está lá atrás, desculpa. Ele estava me contando que ele teve uma recaída. Então eu vou ser provado nessa vida aqui. E muitas vezes eles vão me dar algum poder na minha mão, tá? E esse poder pode vir através do dinheiro. E daí o que eu vou fazer agora? Eu estou passando por uma aprovação final. Eu vou ver se eu fico aqui para a nova era, se eu mereço ficar aqui, se eu vou embora para um mundo mais primitivo, para uma próxima experiência. Eles vão me dar esse livre-arbítrio. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer com esse poder, com esse dinheiro que eu tenho nas mãos? Eu vou ajudar? Eu vou fazer o bem para as pessoas? Eu vou facilitar a vida das outras pessoas ou eu vou continuar pensando só em mim? Só no meu ego? O meu ego vem em primeiro lugar. Tá? Então, arredondando aqui, o 0,2% aqui, ó, vem em missão. Tá? Quem são as pessoas que vêm em missão nesse mundo aí? Vocês já sabem quem é, né? Não preciso falar, né? Buda, Jesus, Krishna, Divaldo, Chico. Essas pessoas que vêm em missão aqui, pessoal, o plano espiritual tem uma sacada interessante. Essas pessoas têm um pouquinho de karma, tá? Eles têm um pouquinho de karma para resgatar. Porque quem já pagou todos os seus karmas, ele ascensiona, ele não precisa mais encarnar. E ele não vai querer vir aqui fazer. Então, pega uma pessoa que já está quase se liberando do karma, desde jovem, dá uma abertura espiritual para ele, tá? Dá um contato direto com os espíritos, esses espíritos orientam ele e esse cara vai fazer uma missão aqui na Terra. Tá? Vai ser uma pessoa que ele vai vir aqui tirar as pessoas do sofrimento. Vejam bem, o que Jesus fez com aquelas pessoas naquela época, quando ele veio lá? Né? As pessoas estavam num profundo sofrimento. E ele começou a trazer aquela luz às pessoas. Nesse aspecto que eu estava falando aqui, ó, sobre os valores da sociedade, lá eu falei do futebol, do carnaval, da política, Jesus era um revolucionário contra isso. Jesus não aceitava nada dessas coisas. Foi por isso que ele foi contra o Império Romano, contra todas as diretrizes da época, né? Porque ele não aceitava essas coisas. Ele queria dizer para as pessoas que não eram para seguir aqueles valores, não era o Herodes, né? Que tinha que seguir um outro caminho. Então, lá naquela época, os mestres vinham fazer o quê? Para as pessoas tirar as pessoas das ilusões. Que é esse mundo que nós vivemos até hoje aqui. Veja bem, o ser humano evoluiu científico, tecnologicamente, ao extremo. Mas espiritualmente, o despertar ainda está por acontecer. Perfeito, gente? Eu não vou conseguir falar muito mais, que está me dando a garganta. Olha, se tivesse outro passando hoje, eu não vinha, estou com uma dor de garganta aqui, estou fazendo força para falar aqui. Mas o papo já está legal, né? Está bacana, deu para entender um pouquinho. Eu acho que você não queria que você falasse hoje, porque a palestra está muito boa. Ah, é? Ah, que bom. Que bom, então. Que era isso. Alguma pergunta, pessoal? Você colocaria, ó, o semelhante é semelhante, né? E a gente tem lá de trás, muito atrás, que os opostos se atraem, né? Quando não é a realidade. Ah, legal. Eu ia te questionar. Será que os opostos se atraem mesmo? Esse ditado popular aí? Eu acho que não. É. Então, quando a gente começa a ver, vamos dizer assim, realizar isso de fato na sua vida, aí tu vê que o oposto é o oposto. É ele para lá e eu para cá. Exatamente. E daí realmente, daí quando aí tem sentido total, né? Olha que interessante, Maria. Já que nós estávamos falando do carnaval agora há pouco, né?
veja bem, ó, o fato de eu buscar a realização na sociedade, né, é porque eu não estou encontrando felicidade dentro de mim, eu vou buscar fora. É isso que está acontecendo com a sociedade hoje. E eu não encontro essa felicidade. Eu vou, eu busco, eu bato a cabeça, eu encontro um relacionamento, briga, não dá certo, enfim. Todas as coisas vão acontecendo para ir moldando o ser humano, para ele ir entendendo que a realização nunca esteve fora dele, está dentro dele. Quando eu estiver feliz comigo mesmo, eu vou somar com o meu companheiro. Então, eu vou atrair um semelhante que esteja na mesma busca que eu. Nossa consciência. Né? Então, se eu vou ter um relacionamento com uma pessoa que está preocupada com ideias, pensamentos diferentes de mim, não vai dar certo esse relacionamento. Mas daí a gente pensa assim, o universo está conspirando contra mim de novo. Ele está te ajudando, né? Está tirando aquilo que não vai dar certo na nossa vida. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que o bate-papo de hoje ficou legal, né? Ficou um pouquinho diferente do que a gente costuma falar aqui, né? Dentro do espiritismo. Mas essa conexão, assim, trazendo dentro de uma compreensão maior da espiritualidade, é importante para nós. É aquilo que o Buda fala, né? A compreensão faz a gente sofrer menos. Então eu tenho que entender que se eu estiver conectado só com os valores do mundo, né? Eu não vou sentir uma realização pessoal. Eu não vou me sentir feliz, eu não vou me sentir realizado. Eu vou me sentir frustrado. E a realização, cada vez mais eu vou encontrar dentro de mim. Como que eu vou encontrar essa realização, pessoal? Eu já tenho falado bastante vezes aqui. Eu estive na praça domingo de manhã, andando de bicicleta com meu filho, e eu encontrei uma pessoa fazendo tai chi lá na praça. E por acaso ela está aqui hoje, né, seu Taídas? O tai chi, pessoal, é uma arte milenar chinesa lá da China do passado, não dessa China de hoje comunista, tá? Eu trabalho com as mãos, eu mexo com energias, eu trabalho, eu limpo meus chakras, tá? Eu começo a vibrar numa energia diferente, eu moldo o meu corpo. É a mesma coisa que eu tomar um passe aqui. Né? Eu estou me auto dando um passe. O yoga e principalmente a meditação. A meditação é a base fundamental do despertar do espírito. Vocês não têm ideia do que acontece com a nossa consciência. E eu me conecto com esse computador que eu falei para vocês aqui quando eu estou meditando. Eu já apaguei aqui, tá? Quando eu começo a meditar, a minha frequência se conecta lá. Então eles podem me inspirar, podem me dar ideias, podem me ajudar e vão cada vez mais clareando as minhas ideias, os meus pensamentos, vai me tirando, né, aquele sentimento de frustração, de ódio, de rancor. Né? Eu vou me tornando uma pessoa melhor, mas eu estou plantando isso. Eu estou buscando, então eu estou colhendo aquilo que eu estou plantando. Perfeito? Muito obrigado e até uma próxima.